Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez aqui com vocês, compartilhando o pão, com uma rápida mensagem, um versículo, com a motivação de fortalecer a nossa fé e edificar a nossa casa em sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quero ler com vocês o versículo 24, que diz assim: Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Glória a Deus, irmãos, aqui em questão é o apóstolo Paulo falando, se dirigindo à igreja de Efésios num discurso final. E nós percebemos pelas suas palavras que ele entendeu e compreendeu o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu aprendo algumas coisas com esse versículo, na verdade 4 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A respeito da primeira fala dele, ele fala: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. E muitas pessoas estão nessa condição, irmão, da vida não ter valor nenhum. Parece que nós nascemos para sofrer, parece que nascemos para, sabe, sem sentido, sem propósito, não temos perspectiva de uma vida que possa efetivamente trazer uma grande relevância, principalmente para os que estão perto e para outras pessoas. Ela se perde o sentido. Mas Paulo diz que ela perdeu o sentido para ele. E muitas vezes nós vamos nos encontrar nesse caminho, irmão. Muitas vezes a vida não fará sentido para nós. Agora, nós podemos encontrar sentido onde ele fala: a menos que eu use para completar a minha carreira. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer aquele célebre verso que é dito em muitos mesmo funerais onde as pessoas são cristãs, e alguns pastores citam na tentativa de consolar ali as pessoas que estão perdendo o seu ente querido. Combati o bom combate, guardei a carreira e completei a carreira e guardei a fé. É justamente isso que ele está falando. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 vai nos dizer isso. Aliás, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. E aqui nós percebemos que a intenção dele era justamente essa, meu irmão: completar a carreira. A carreira fala de um trabalho, de um propósito, de uma designação. Não tem sentido para ele, mas na mão daquele que deu a carreira para ele tem total sentido. E é ali aonde nós somos despertados verdadeiramente a viver em plenitude. Por isso muitas pessoas não conseguem alcançar a plenitude, até mesmo no sofrimento. Paulo, irmão, ele passou por perseguição, por açoite, por prisão, tudo por ser cristão, tudo por amor às almas, tudo por amor a Cristo. E mesmo assim ele sentia felicidade nisso. Como pode? Devemos nos questionar. Isso deve gerar uma reflexão em nosso interior e nos perguntar por que as pessoas não se lançam à morte, e a vida dele ele entregou como uma oferta ilibada ao Senhor para que muitos fossem alcançados, justamente porque ele acreditava nisso. Agora ninguém se atira à morte se não acreditar na causa. Eu quero repetir: ninguém se atira à morte se não acreditar na causa. E é nessa questão da carreira que nós medimos verdadeiramente se nós temos fé. Ele fala, a menos que eu a use para completar a minha carreira. A vida dele, ele entregou para Cristo. A vida dele, ele entregou para o propósito. A vida dele, ele entregou em função do Mestre. Por quê? Porque ele tinha alegria. Olha, a palavra fala: e a missão que me foi confiada pelo Senhor. E aqui nós vemos a total diferença, irmãos. Quando nós temos a confiança do céu, alguma coisa muda aqui dentro. Salmos 24, versículo 15 vai falar que aqueles que temem o Senhor são os que ele confia, e aqui ele vai ser dada e revelada a aliança, ou seja, os segredos mais íntimos dele. E é nesse momento que nós vemos que faz total diferença um relacionamento com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque ele é a fonte de tudo que nós precisamos para completar a nossa missão.
e ele retribui a nós sabemos que ele retribui a nós conforme nós retribuímos a ele. Quando nós confiamos nele, ele automaticamente vai confiando coisas grandiosas a nós. Ô, irmão Alisson, mas você está falando que o Paulo morreu? Sim, irmão, mas como ele diz em Efésios 2:7, que a vida dele e o testemunho dele foi justamente para dar louvor por meio da graça que vem por meio de Jesus Cristo a eras vindouras, ou seja, a outras gerações. Nós estamos falando de Paulo, irmão, há mais de 2000 anos depois. Ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, guias de fé e práticas que nos conduzem a uma vida santa e justa e que é totalmente possível agradar a Deus. Que é maior honra que essa, irmão? Sem falar que teve revelações, e eu tenho certeza que isso que ele tem de honra aqui não é nem comparado ao que tem do outro lado. Então, o grande segredo está justamente aqui, irmão, a missão confiada pelo Senhor. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, o Senhor já confiou alguma missão em você? Porque o Senhor confia coisas grandes e missões justamente para aqueles que têm fé, para aqueles que se colocam de joelho, para aqueles que oram e acreditam que tudo vai se realizar, independente do momento, independente se vai haver no meio do caminho espinho, independente se vai haver rejeição, se vai haver cruz. E isso tudo nós vamos enfrentar, insultos, humilhações, mas Ele dá e Ele confia. Por quê? Porque o Senhor confia justamente naqueles que Ele o ama, por meio da fé, irmão. E a palavra fala assim, ó, para dar testemunho das boas novas de Deus. E essa é a quarta coisa que eu aprendo. Tem um propósito, irmão, sempre será para testemunhar, para mostrar a grandeza insuperável do nosso Rei Jesus Cristo. Nunca será para ficar escondido, nunca será para ficar, sabe, para nós mesmos. Deus não vai derramar da sua graça, irmão, e eu preciso falar isso. Ele até derrama, nos fortalece ali no secreto, mas a finalidade dele, o final, é justamente para nos tornar um testemunho. E o que é um testemunho, Alisson? Um testemunho é aquele que fala daquilo que viu e ouviu sobre o poder de Deus. E nesse momento nós podemos entender como que o caminho vai ser muito doloroso às vezes, porque como eu vou conhecer e dar testemunho de um Deus que faz coisas impossíveis se eu não andar no caminho da impossibilidade? Como eu vou dar testemunho de um Deus que cura se eu não passar pela enfermidade? Como eu vou dar testemunho de um Deus que restaura casamentos se eu não passar por um casamento quebrado, cheio de problema e cheio de confusão? Como eu vou dar testemunho de um Deus que constrói um lar e uma família se eu não tiver uma família partida? Como eu vou dar testemunho de um Deus que ergue o pobre do monturo e coloca entre os reis e príncipes se eu não aprender a contar as moedas? Como? Então, é por isso que o Senhor, testemunho, e o testemunho é da graça de Deus. A gente precisa aprender sobre isso. E é por isso muitas vezes que Ele nos coloca em um lugar de aperto, em um lugar onde fica bastante estreito, mas que essa mensagem ela possa vir para fortalecer a sua fé. Eu quero terminar com Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede da Deus e se baseia na fé. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai, o de viver pela fé, o de dar um testemunho pela fé, o de entregar a nossa vida e completar a carreira com o propósito que o Senhor nos deu. Sustenta-nos e envia-nos, Pai, como testemunhas do Teu amor leal que não falha, colocando em nossos lábios o louvor e a canção mais viva. Leva-nos até o final, até o lugar do cumprimento da promessa, Pai, para que possamos falar ao Teu favor dos Teus grandes feitos. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Faça do Senhor a tua alegria e Ele lhe concederá os desejos do teu coração. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.